Imagine que você um dia recebe uma mensagem de texto falando que o rei vai te mandar fazer uma coisa. Agora imagine também que se você não fizer o que esse rei manda, você será punido. É isso que nós vamos ver na história de Osama Game, ou o jogo do rei. Se você não quer receber uma mensagem de texto do rei, eu digo pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou desse mangá, também compartilhar pro seu amigo que possa gostar dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Nobuaki. O Nobuaki, ele tá chegando numa garota que ele ama e ele vai acabar se declarando pra ela. Só que quando ele se declara pra ela, o telefone dele acaba tocando. Ele pede desculpa, fica todo sem jeito e acaba atendendo o telefone. Só que quando ele vai ver, ele não tá segurando o telefone, ele tá segurando uma mão humana. Ele então acorda, na verdade ele tava tendo um pesadelo, e é quando ele repara que ele recebeu uma mensagem de texto no celular dele. Ele olha e é uma mensagem de texto falando que o rei escolheu a sala dele para participar de um jogo, que nesse jogo tem apenas 4 regras. Assim que o rei dá uma ordem, você deve obedecer. Você tem no máximo 24 horas para meio que fazer essa ordem. Você não pode, em hipótese alguma, desistir do jogo, não tem essa opção, e você será punido se você não cumprir essa ordem. Ele acha isso ridículo e acaba indo dormir. Na manhã seguinte ele vai para a escola, encontra o amigo dele, o Naoya, e o Naoya ele até comenta sobre a mensagem de texto se ele recebeu. Ele fala que sim, só que era uma coisa bem besta, então ele acabou deixando quieto. Só que ele fala que receberam outra mensagem de texto, que um garoto tinha que beijar uma garota da sala dele. Quando ele chega na sala, tá tendo todo esse muca-vuca, né, porque os dois personagens vão se beijar ali. Depois que eles dão esse beijo, todos recebem ali na sala a mensagem que a ordem foi cumprida. Eles até comentam sobre isso, acham até um pouco engraçado, um pouco irônico, só que isso acaba passando. Um tempo depois eles acabam recebendo outra mensagem de texto, falando que o personagem Hideki vai ter que lamber os pés de uma garota ali. Só que o Hideki ele fica revoltado, porque caramba, tem tantas meninas bonitas aqui na sala, vocês vão pegar a mais escrota pra eu ter que lamber o pé? Ele fica se remoendo, murmurando e tal, só que no final das contas ele acaba fazendo isso, mesmo que deixe a garota bem constrangida. Depois disso, o Nobuaki ele tá conversando com a namorada dele, a Honda, e ele até fala pra ela ir na casa dele durante a noite, já que ela não foi lá há muito tempo. Ela vai lá e joga um videogame, e quando a noite começa a cair, eles vão dormir juntos. Só que quando eles estão indo fazer direto ao ponto, se é que você me entende, eles acabam recebendo outra mensagem de texto, falando que esse mesmo Hideki, ele vai ter que apertar os seios de uma garota da escola. Só que isso acaba meio que quebrando o clima ali entre os dois, até porque o Nobuaki faz até uma certa piada com isso. No outro dia, o Hideki ele tá totalmente eufórico pra finalmente, né, cumprir a ordem do rei, fazer esse sacrifício, e ele meio que fica esperando a garota chegar, só que a garota não chega. Ela fala que ela tava passando muito mal, então ela ficou em casa. Claro, o Hideki ele fica extremamente frustrado com isso, porque ele finalmente ia ter uma recompensa boa e a menina não foi, enfim. Depois disso, o Nobuaki ele tá tocando guitarra ali, pensando sobre tudo isso que tá acontecendo, como é um absurdo. Depois de um tempo, ele recebe outra mensagem de texto, falando que como o Nobuaki e aquela garota não cumpriram a ordem, eles foram sentenciados à forca. Ele acha aquilo extremamente bizarro e fala, mano, o cara que tá fazendo isso é doentio, e deixa de lado. E na mesma mensagem que essa mensagem chega outra mensagem, falando que 2 alunos ali teriam que fazer sexo. O problema é que o Nobuaki acha isso um pouco difícil, até porque uma das garotas tem até mesmo um namorado ali, isso não vai acontecer nem a pau. A Honda liga pra ele e comenta sobre tudo isso que aconteceu, e ela tá preocupada com a garota que foi sentenciada à forca, só que ele fala pra ela não dar tanta bola pra isso, porque é apenas um desocupado que tava nesse tipo de brincadeira, então é pra ela ficar de boa e não se preocupar com nada. Acontece que no outro dia eles estão na escola ali, e tem até essa piada da garota fazer sexo com o moleque e tal. Só que depois toda essa brincadeira passa porque o professor chega na sala com um olhar bem triste e abatido. E ele fala que tanto o Hideki como a garota foram encontrados enforcados. Os alunos eles não acreditam muito que isso seja verdade, talvez tenha sido algum engano ou alguma coisa assim. Só que quando eles olham no noticiário, tá falando do suicídio desses 2 alunos. O problema é que essa garota que foi obrigada meio pelo rei a fazer sexo com um garoto chamado Daisuke, o namorado dela acha que é ele que tava nesse tipo de brincadeira, pra ele meio que ganhar alguma coisa em troca. E começa uma confusão ali entre os dois.
Só que o Daisuke, ele jura que ele não tá fazendo nada. Depois disso, o Nobuaki ele sai de lá e ele não consegue nem acreditar que isso está acontecendo. Só que de repente ele recebe uma mensagem de texto falando que a ordem do rei foi cumprida. E também chega uma outra mensagem falando que o Shota, que é o namorado dessa garota que teve que fazer sexo com o Daisuke, ele vai ter que dar ordem pra alguém ali da escola e que alguém vai ter que cumprir essa ordem que ele mandar. O problema é quando o Nobuaki volta pra sala, o Shota tá espancando o Daisuke, porque ele acabou dormindo com a namorada dele, que a namorada dele é uma vagabunda e tal, tem todo esse problema. Todos ali seguram ele pra ele não fazer uma coisa pior, só que como ele já tá totalmente revoltado, ele fala que tanto o Daisuke como a namorada dele tem que cometerem suicídio por enforcamento. E isso meio que fica como ordem dada para os dois. Então ambos ficam extremamente apavorados ali. Para meio que relaxar um pouco o Daisuke, tanto o Nobuaki como o Naoya, eles vão na casa dele e falam que eles vão ficar tocando música até essas 24 horas acabarem, que assim não teria como o Daisuke cometer suicídio por enforcamento. E eles fazem isso, eles ficam a noite toda tocando guitarra, cantando, comendo besteira e tal. O problema é que eles fazem isso a noite toda e eles acabam dormindo, tanto o Nobuaki como o Naoya. Só que quando os dois acordam, eles veem que o Daisuke cometeu suicídio ali por enforcamento. Tanto o Nobuaki como o Naoya, eles ficam extremamente abalados com tudo que está acontecendo ali. E é quando eles recebem uma outra mensagem de texto, falando que entre o Naoya e uma personagem chamada Kana, eles vão ter que fazer meio que uma votação de quem é o mais votado e quem é o menos votado. O problema é que quem tiver menos votos vai ser penalizado. E tem uma regra nessa ordem que não pode ter votos nulos, todos têm que votar. O Naoya, ele fica extremamente apavorado, porque ele sabe que ele vai perder, ele é o mais impopular ali da sala dele. Só que ele começa a pressionar tanto o Nobuaki, que o Nobuaki começa a ser grosso com ele. O Naoya, então, ele fica frustrado e acaba empurrando o Nobuaki, fazendo ele derrubar uma coisa do bolso dele. Quando ele olha, é como se fosse uma carta de suicídio do Daisuke, e ele fica ainda mais abalado com isso. Só que depois de um tempo ele começa a pensar e ele fala: cara, tem algo muito errado, não é possível que um jogo de celular, uma mensagem de texto acabe matando as pessoas. E ele lembra que o Shota, ele tava realmente puto com o Daisuke por ele ter dormido com a namorada dele. Então ele vai até a escola pra questionar ele. E ele começa a confrontar ele e todo mundo começa meio que a achar que o Shota matou ele. Só que ele fala que ele tinha vontade de matar o garoto, só que ele não matou ele. O Nobuaki, então, ele começa a acreditar que de fato esse rei, tudo que ele fala acontece. E isso acaba gerando uma enorme baderna ali na escola, porque todo mundo fica desesperado ali. Ninguém sabe o que fazer agora, quem vai ser o próximo penalizado. Começa uma tremenda discussão ali na turma, porque quem tiver 14 votos ali vai ser o ganhador. O problema é que, como eu falei, o Naoya, ele não é tão popular assim. Então eles começam meio que implorar os votos para cada pessoa ali. O problema é que o Naoya, ele não quer que a Kana morra. Ele fala que ele quer ficar livre sim, mas ele não quer prejudicar ninguém por conta disso. O Nobuaki, ele fala que ele tem que tirar essa ideia da cabeça, porque não trata mais de quem vai ficar vivo, quem vai morrer. Trata apenas dele ficar bem. Ele já perdeu um amigo, ele não quer perder outro. A Honda, ela fala que é praticamente impossível ele conseguir os votos das garotas, mas que ela pode insistir bastante. Eles então vão de aluno a aluno pedindo voto pro Naoya e eles meio que começam a conseguir bastante votos pro Naoya, então é até provável que ele ganhe. O problema é que um tempo depois a Kana, ela vai falar como Shota e ela começa a rir, falando que dessa vez ela vai conseguir vencer. Enquanto o Nobuaki, ele tá fazendo a caixa onde todos vão colocar a pessoa em quem vai votar, o Shota chega e começa a falar com o Nobuaki. Ele fala que ele se arrepende de ter sido um escroto, que o Daisuke só morreu porque ele mandou ele morrer e tal. Ele começa meio que se arrepender. E o Nobuaki fica até revoltado, porque ele fala: caramba, você fez aquilo, você espancou o cara, mandou ele pra morte e agora você tá dando uma de chorão? Pô, mano, pelo amor de Deus. O Shota, então, ele cai na real e fala a verdade. Mas, ó, vou te falar uma coisa. O Naoya, ele vai perder. Ele explica que a Kana sempre vendeu o corpo dela por dinheiro. Então ele fala que não é difícil ela conseguir a maioria dos votos dos homens daquela turma. Porque, meu, basicamente, ela tá vendendo o próprio corpo pra conseguir sobreviver. O Nobuaki, ele acha até um pouco impossível disso acontecer, porque ninguém mudaria de ideia assim, por uma coisa tão banal, tão carnal como essa.
Só que o Shota ele fala que não interessa o que ele acha, é isso que vai acontecer. O Nobuaki ele fica tão aterrorizado que ele vai conversar com um dos garotos que tinha jurado que ia votar no Naoya. Só que quando ele pergunta isso novamente, o garoto hesita, mas acaba falando que sim, ele vai votar no Naoya. Só que claramente o Nobuaki percebe que ele estava mentindo. Depois de muito tempo, a votação começa. O Nobuaki ele fez uma caixa para todos colocarem seus votos ali dentro e ele foi tirando de um por um e lendo em voz alta o papelzinho que estava ali. Tudo estava meio que empatado, tanto para Kana como para o Naoya. Acontece que o Naoya acaba ganhando. A Kana ela fica tão desesperada porque ela fez tudo que ela conseguia fazer para conseguir os votos dela, só que mesmo assim ela não conseguiu vencer. E quando ela começa a ouvir o celular todo mundo apitando, mostrando que chegou uma mensagem, ela fica tão apavorada com a punição que ela acaba pulando da janela e se matando. Só que quando todos abrem a mensagem, na verdade a punição é que ela teria que se declarar para a pessoa que ela gosta. Todos ali ficam apavorados, obviamente a polícia até é chamada ali na escola, todos dão um depoimento deles. E o Nobuaki ele até fala sobre esse jogo do rei, só que obviamente a polícia não acredita nisso, eles acham que é apenas uma brincadeira, que alguém tá passando um certo trote para os alunos ali daquela sala. Mais tarde tá o Nobuaki e o Naoya conversando ali sobre tudo que tá acontecendo. Só que o Nobuaki ele fala que ele teve que meio que enganar algumas pessoas. Como ele sabia que algumas pessoas jamais votariam no Naoya, ele teve que fazer uma estratégia diferente. Ele acabou meio que manipulando essas pessoas, enviando mensagens para ela como se fosse o rei, falando que poderia ter mais ou menos 4 pessoas que poderiam se safar disso daí e que bastava elas apenas votarem no Naoya. Acontece que ele ficou extremamente arrasado por conta disso, porque as pessoas vão odiar ele, obviamente, porque elas vão descobrir mais cedo ou mais tarde que elas não estão fora do jogo do rei e que de certa forma ele acabou matando a Kana, então ele se sente bastante responsável por isso, mesmo o Naoya falando que ele não fez nada de errado. Naquela noite, tanto o Nobuaki como o Naoya, eles vão na casa da Honda, que os pais dela não vão voltar essa noite para casa, e como ela tá bastante assim assustada, o Nobuaki achou melhor eles ficarem lá para meio que cuidar dela. Eles estão ali conversando, a Honda até faz um jantar bem gostoso para eles ali, e o Naoya ele até começa a chorar porque ele tá tão grato de estar vivo, de estar ali podendo estar compartilhando desse momento com os amigos dele, que ele até chora de alegria. Só que o problema é que quando eles estão ali conversando, eles recebem uma mensagem de texto do rei. O rei fala que como a Kana não realizou a ordem dela e ela tá morta, agora o Naoya vai ter que realizar isso. E a ordem que o rei manda pra ele é pra ele fazer sexo com uma garota em até 10 minutos. Só que onde eles vão arranjar essa garota pra ele fazer sexo em 10 minutos? Não teria como eles encontrarem. Só que aí o Nobuaki percebe que a namorada dele tá ali do lado. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Ozama Game. Ozama Game ele é um mangá extremamente denso. No começo ele começa com desafios um pouco bobos, tipo assim, fulano tem que dar beijo em tal pessoa, fulano tem que fazer uma coisa com aquela pessoa, sabe? Alguns desafios bem bobos, até por isso os personagens não levam tão a sério no início. Tanto que conforme o tempo vai passando, você vê que esses desafios que eram um pouco infantis e bestas, eles começam a ficar bem mais sérios. Você vê que aos poucos os personagens vão meio que caindo na real de tudo que tá acontecendo, que antes eles achavam que era apenas uma pessoa qualquer que tá ali na sala, tentando fazer uma brincadeira com eles e tal. Só que depois eles começam a entender que tem algo muito mais além. Ninguém além daquela sala tá passando por isso. Por que será que só aquela sala? Será que tem alguma coisa? É alguém ali de dentro? E como que essa pessoa manipula as pessoas ao ponto de fazer a punição caso elas não consigam completar o desafio que foi dado? Talvez seja até uma espécie de maldição que caiu naquela turma, porque meio que começa com o Nobuaki tendo aquela espécie de pesadelo que ele segura uma mão. Será que foi ali que já começou essa espécie de maldição, ou será que isso vai ser explicado mais à frente? O mangá ele não dá tantas explicações assim. O mangá ele teve já uma adaptação em anime, contando, se não me engano, com 12 capítulos, só que o anime ele é um tanto problemático e eu já vou explicar o porquê. Existem 2 mangás de Osamu Game, esse aqui e outro mangá chamado Ozama Game Shuokyo, e ele é meio que a continuação desse mangá aqui. E o problema é que no anime eles tentaram meio que juntar essas 2 histórias em um só. Qual o problema disso? Bem, vamos lá. O problema da adaptação em anime é que ele tenta meio que sincronizar as 2 histórias ao mesmo tempo. E eu não preciso dizer como isso dá errado, não é?
Porque pensa comigo, o Nobuaki, ele tá começando nesse volume a entender tudo o que tá acontecendo. Nesse outro Osama Game, que é a continuação dessa história, o Nobuaki ele já sabe o que acontece, então tenta sincronizar uma história com a outra, uma história que ele tá completamente perdido com a outra que ele tá totalmente a par do que tá acontecendo. As duas histórias não se batem. E outra que você perde totalmente o ritmo, porque em uma você tá acompanhando um clima mais denso, mais bobinho, no outro já tá tendo uma carnificina desenfreada, então não tem como você sincronizar direito as duas coisas. Ou você assiste o episódio que conta como tudo começou, ou você já conta a história do final de como ele tá. E como eu falei, tudo acaba ficando muito corrido por conta disso, porque, por exemplo, esse início que eu contei aqui pra vocês, ele é extremamente corrido no mangá, não dá nem pra você ver como os personagens vão perdendo a sanidade aos poucos por conta desses desafios. Se vocês quiserem assistir o anime, ele adapta todo esse mangá, pelo que eu vi. Então, se vocês quiserem conhecer a história do Osama Game, eu aconselho vocês irem pro mangá primeiro. Começa com o Osama Game e depois com o Shukyu, porque aí vocês vão conseguir absorver um pouco mais da história como um todo. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Deem opiniões para os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história. E é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.